E agora bora para o primeiro painel, com o tema Os Desafios das Marcas na Era da Multicanalidade, com Fernando Otávio e Fernanda Castelo Branco. Senta no meio ali. Fernando veio lá de longe. Obrigado. Simbora. Boa tarde. Vamos então apresentar nossos convidados, André? Começo. Fernanda Castelo Branco, formada em comunicação pela UFRJ, com pós-graduação em comunicação corporativa pela SPM, em gestão empresarial pela Alumni Copiad. Ela é LinkedIn Top Voice em estratégia digital e já atuou em empresas como Coca-Cola e Porta dos Fundos, além de ter sido gerente digital na Approach Comunicação, acumulando mais de 15 anos de experiência na área. Hoje, é professora na SPM, está com matrículas abertas para o curso Estratégia Digital para Comunicação Corporativa. Até Call to Action tem. Fernanda é publicitária com mais de 20 anos de experiência e já desenvolveu estratégias para marcas como Petrobras, TIM, Sony e Multiplan. Atualmente, lidera a estratégia digital dos maiores canais de esporte do Brasil, como Sport TV, Premier e Combate, gerenciando projetos de conteúdo e campanhas integradas. Vamos à primeira pergunta. Fernanda, com base na sua experiência em empresas de diferentes nichos e níveis de maturidade, que aprendizados das empresas nativas digitais podem ser aplicados às empresas tradicionais e o que esses tradicionais podem ensinar às digitais em termos especialmente no contexto de produção de conteúdo e criação de audiência? Profunda já a primeira pergunta, hein? Para já começar. As empresas de conteúdo que são nativas digitais, muitas vezes elas surgiram de uma forma muito espontânea e fazem sucesso justamente por isso, né? Por causa do conteúdo muito autêntico e muito próximo do povo. As tradicionais, por outro lado, têm muito mais preocupação assim, com questões comerciais, com questões jurídicas, né? Então, perde um pouco da espontaneidade. Perfeito. Talvez o que elas possam aprender justamente nesse evento a sério. Perfeito. E buscar mais essa conexão com o público. Já as nativas digitais, elas precisam aprender muito sobre gestão. Justamente porque a pessoa que começou fazendo isso, porque é muito carismática, porque muitas vezes não tem a bagagem para ser um empreendedor. De repente, tem que começar a lidar com questões administrativas e financeiras e comerciais. Sim. Que acabam sendo ali um dos fatores determinantes para a longevidade e para a rentabilidade desse negócio. Mas algumas empresas nativas digitais, elas já nascem grandes, né? Por exemplo, o caso da Porta dos Fundos. Sim. O Porta dos Fundos, na verdade, nasceu de um jeito super indie, né? Eram amigos que estavam querendo exercitar um lado criativo fora das oportunidades das mídias tradicionais e, de repente, estourou. E, na verdade, estourou por um vídeo que não estava originalmente no Porta, né? Que era aquele vídeo da Judite, que estava em um outro canal ainda. E aí, eles também tiveram que buscar e estabelecer um modelo de negócios e crescer como uma produtora ao longo do tempo. Foram se entendendo como negócio. Faz sentido. Muito legal. Fernandão, para você agora. Hoje, à frente do Sport TV lá, né, o Sport TV tem uma audiência gigante, enorme. Né? Então, assim, eles se comunicam com públicos bem diversos, desde baby boomers, grandes fãs de televisão, geração Z, né, que é mais aderente ao digital. Como é que se ajusta a estratégia para se conectar com esses diferentes tipos de audiência nos canais digitais, né, ao mesmo tempo, da marca? Eu acho... Vocês estão me ouvindo, Natão? É um pouco intimidador estar aqui na frente, eu preciso confessar isso antes de começar a falar. Tentar responder isso que André provocou aqui. Cara, assim, não é uma coisa que tem uma receita de bolo, não, tá? Não é uma coisa que você vai aprender num livro
como você faz para comunicar com perfis de pessoas diferentes, tendo a necessidade de distribuir um mesmo material, né? Porque é isso, você tem essencialmente um conteúdo, e esse conteúdo tem que atingir múltiplas pessoas, múltiplas personalidades, interesses diferentes e perspectivas diferentes. Assim, confesso para você que eu nunca encontrei assim, faça A, B, uma fórmula que você vai conseguir entregar. Eu acho que a gente vai descobrindo no meio do caminho, né? E esse descobrir no meio do caminho, ele passa muito por uma visão muito clara do que você quer em cada canal que você tem para distribuir aquilo, né? Então, se eu estou no Instagram, eu estou no Instagram para uma coisa, se eu estou na TV, eu estou na TV para outra coisa. Em cada um desses canais que a gente está tentando atender um objetivo específico. A verdade é essa. Por mais que a matéria-prima seja a mesma, um evento esportivo, uma esquete de humor, você está em determinado lugar para distribuir aquilo de determinada forma para atender determinado objetivo. Então, passa muito por uma visão que você tem de uso da plataforma como uma ferramenta, né? Qual o uso que você vai dar para essa plataforma? E uma vez que você está nessa plataforma, e geralmente as plataformas elas movimentam comunidades de pessoas, você precisa se adequar à linguagem desenvolvida dentro daquela plataforma, né? Então, eu acho que passa muito por isso, né? Você não quer dizer que... Vou dar um exemplo aqui, assim, hipotético. André Rizek, cara, um apresentador de TV famosíssimo, está no canal há 200 anos, ele sabe fazer conteúdo para múltiplas plataformas, né? Mas esse conteúdo dele, que está lá na TV, será que ele vai ser consumido e ele deve ser distribuído da forma como acontece na TV no digital? Não necessariamente. Às vezes dá, mas às vezes você precisa ter uma adequação de linguagem que passa por isso, por você entender muito bem qual é a comunidade que está dentro daquele lugar, por mais massivo que aquele lugar seja. Acho que é isso. Não sei. Como é que é o desafio de adaptar a linguagem, por exemplo? Porque a gente fala sobre isso, né? A gente fala, tendo papo sobre isso. Porque, às vezes, você tem uma linguagem de internet, que a gente chama, que usa determinados códigos culturais, né? Como a gente estava falando, e a marca, a brand persona, tem um tom de voz, uma forma de falar, valores que defende. Como é que você acha que como é que seria ideal lidar com isso para equilibrar essas duas coisas? Isso é um inferno na vida da gente, né? Que a gente faz todo dia. Passei a bola para tu. Cara, eu acho que passa muito pelo material humano com quem você está trabalhando, porque no final do dia, por mais que a gente tenha essa matéria-prima, falando lá do nosso universo, né, que é o esporte, né, você tem uma indústria toda pautada no evento esportivo e no noticiário esportivo, né? Você tem esse lugar. Só que isso ele precisa ser traduzido para um outro ambiente. E a tradução desse outro ambiente passa por... É quase como se você falasse uma língua, né? Exato. Você tem que falar uma língua que é a língua daquele ambiente. Então, você precisa ter um capital humano envolvido que, de fato, consiga se comunicar naquele lugar. Passa por aí. Por mais que você crie guidelines, e você precisa criar os guidelines, você precisa criar o material que vai trazer integridade de marca, porque no final do dia você tem um valor de marca para distribuir, você tem uma perspectiva de construção de imagem para o teu produto e de conversão, né, porque você está lá jogando conteúdo para esses ambientes, né, e você quer capturar conteúdo capturar valor ali de alguma forma, você tem um material humano que está fazendo esse trabalho o tempo todo, que é esse pessoal que está traduzindo para essa linguagem. E aí, assim, eu, particularmente, nos projetos que eu estou envolvido, quando eu tenho esse tipo de possibilidade, eu gosto muito de trabalhar com pessoas que, de fato, saibam falar naquele lugar. Perfeito. É isso. A gente tentar identificar na equipe quem é que entende como é que as pessoas se comportam naquele ambiente, seja numa Twitch TV, seja no Twitter, no X, seja no Instagram, seja no YouTube, e, de fato, consiga produzir com aquela matéria-prima, traduzir aquela matéria-prima em um conteúdo pertinente para aquela plataforma. E sabe uma coisa também que pode ajudar bastante? Quando faz social listening. Quando a empresa conta com enfim, ferramentas e metodologias que ajudem a perceber como as pessoas do público estão falando sobre aquele assunto naquele canal. Quais os símbolos, os códigos que já existem? Exatamente. Existe uma comunidade que já está ali, existe conteúdo que não pediu permissão para ser criado. Então, alguém que assistiu aquilo já printou, já gravou, já comentou, já fez um react, já tem uma conversa ali rolando. Então, viabiliza aquela conversa.
torna aquela conversa mais interessante e dá... Mais pertinente, né? Exatamente, dá combustível para esse pessoal continuar conversando. Sim. E aí, assim, acho que as empresas também podem seguir um pouco as dicas da própria audiência. Perfeito, perfeito. Uma pergunta para os dois agora. Vocês trabalham com marcas que são potência de audiência e engajamento. Já trabalharam. Atingiram milhões de consumidores, como o próprio André já aceitou. Um dos grandes desafios de profissionais de marketing, a gente tem muitos aqui, quando se trata de construção de audiências, é determinar o que medir exatamente. A gente falou sobre métricas de vaidade no nosso vídeo. Então, a pergunta capciosa é: o que vocês mais olham em termos de indicadores de sucesso e como evitar essas métricas da vaidade, mantendo sempre o equilíbrio entre engajamento e resultado? Bom, para o negócio, para qualquer negócio, não só para o que a gente está falando aqui, resultado é resultado financeiro, né? Só que a verdade da coisa, sendo bem prático e transparente para vocês, é que a comunicação, ela pode... Desculpa. Aí, tá vendo? Preciso de ter um treinamento com esse negócio. Eu estou também me acostumando a ser coach ainda com esse... A verdade é que, cara, assim, a comunicação ela pode influenciar o processo de captura de valor, de geração de receita para qualquer negócio, mas ela não é única e exclusivamente fundamental para que o valor seja gerado e você consiga ter o retorno, né? Não é isso que a comunicação faz. O que vai fazer isso é um puta de um produto, é uma grande distribuição, é uma demanda de mercado muito grande, e a comunicação ela está passando ali como um todo, né? Independente de qual serviço, produto que você venda ali. Então, isso tem que estar um pouco mais claro para as pessoas, porque geralmente o cliente de vocês, e estou imaginando aqui que todo mundo é de marketing, né? Ele vai estar muito preocupado com receita, com faturamento e com geração de lucro e caixa. E se vocês não chegaram nesse momento ainda da carreira de vocês, uma hora vai chegar. Que tudo vai se resumir a isso. Como é que isso está, quanto que eu estou gastando para fazer isso, tá? Só que a verdade é que a comunicação pode sim influenciar esse negócio. E aí, quando a comunicação vai influenciar esse negócio, ela vai passar por alguns aspectos, que é você entender o quanto aquilo foi relevante para a pessoa que você está tentando vender alguma coisa, o quanto aquilo foi distribuído nesse lugar, e as próprias plataformas, como ambientes de distribuição de conteúdo, elas te entregam alguns indicadores. Então, ela vai te entregar o indicador de impressões, vai entregar o indicador de visualizações. Isso tudo é basicamente indicador de distribuição, o quanto seu conteúdo está sendo distribuído. Ela vai te entregar indicadores de engajamento, que ela está falando, olha, você está distribuindo o conteúdo para um lugar e a pessoa ainda está se relacionando com ele, ela está interagindo com isso. Esses indicadores, eles são indicadores de vaidade? São, sim, porque no final do dia você não consegue correlacionar nada disso com a receita que o canal está gerando, tá? No entanto, quando você pensa que o objetivo de comunicação é comunicar, olha o que você está trazendo de resposta. Pô, eu estou distribuindo, então tem pessoas sendo impactadas por isso, e além de estar distribuindo, as pessoas estão se envolvendo com o meu conteúdo. Então, acho que passa muito por isso. Não sei se você concorda, mas eu vejo muito assim. Eu sei que é difícil a gente discutir com o CFO de qualquer empresa sobre esses termos, mas no final do dia é isso que a gente está fazendo, e não dá para atribuir única e exclusivamente uma campanha o sucesso do teu produto ou não. Ela pode influenciar e pode ser decisiva. Sim. Ela vai ser um dos fatores e, muitas vezes, se forem resultados, por exemplo, de vendas, é possível, sim, fazer correlações mais diretas quando você está trabalhando com marketing digital. Mas, muitas vezes, na comunicação, a gente também está trabalhando com awareness, com reconhecimento de marca, com essas coisas. Nesse sentido, as métricas de vaidade podem deixar de ser de vaidade. Agora, uma coisa que é importante a gente saber diferenciar é que as mídias digitais oferecem as métricas que dizem respeito ao negócio delas. Perfeito. Quem entende do negócio que a gente está trabalhando é a gente. E aí a gente tem que saber o que a gente está buscando com cada uma das iniciativas e quais são as contribuições. Ao longo da minha carreira, eu tive muita experiência com comunicação institucional. Empresas que estavam nas redes sociais, muitas vezes não para alavancar vendas, mas sim com uma preocupação muito grande para o negócio, para a reputação, né? Tem um conceito que é licença social para operar. A empresa tem uma série de autorizações que ela precisa para as operações delas, algumas são concedidas pelas autoridades públicas, né, por órgãos ambientais, por outras coisas, mas também tem uma licença que é
uma licença coletiva da sociedade. Especialmente hoje, né? Exatamente. Que significa, eu quero que você esteja na minha cidade, que você tenha uma fábrica na minha cidade, eu quero consumir de você, eu quero o seu produto na minha casa, eu quero trabalhar nessa empresa. Então, existe um fator reputacional que também viabiliza o próprio negócio. Tem empresas que entram em crises de reputação tão grandes que o próprio negócio da empresa não importava se ele era rentável. A viabilidade do negócio deixou de existir, né? Então, também é interessante, nesses casos que são mais de reputação e de comunicação institucional, correlacionar os resultados de mídias sociais com os resultados, por exemplo, de sustentabilidade, com os resultados de marca empregadora, com os índices de reputação, esse tipo de coisa. E essas correlações são extremamente plausíveis e possíveis de serem feitas. Tá? Então, eu tenho cases de empresas que precisavam, por exemplo, conseguir mais diversidade no próprio quadro de funcionários. E, a partir de determinadas campanhas nas redes sociais, a gente viu uma composição diferente das pessoas que se inscreviam nas vagas. Isso é uma história real. Isso teve uma influência real entre o conteúdo digital que foi criado e resultados efetivos de negócio. Né? Então, para a gente também ampliar um pouco a visão e lembrar que resultados de negócios existem para além de conversão de clique, conversão de venda, né? Tem outros resultados que têm muito a ver com os nossos objetivos. Tem os casos onde a rede ela serve como canal de atração para que haja uma conversão em outro ambiente, mas tem os casos onde a própria rede é o canal e é um canal de receita também. Então, o próprio Sport TV ele se apropria daquilo para poder também ter um canal de mídia e receita a partir dali. Os influenciadores que construem a sua audiência para monetizar aquela própria audiência. Então, tem diversos perfis com base no tipo de negócio. Eu acho que ela passou por um negócio interessante, que ela falou reputação, assim, e no final do dia a comunicação passa muito nessa ideia de construção de reputação. É basicamente isso, cara. Você precisa ter uma reputação, e essa reputação, quando bate na cabeça do indivíduo lá que vai te consumir, te comprar, ou se candidatar para uma vaga de trabalho, ele vai ter uma série de considerações sobre qual a expectativa dele com relação àquela marca, né? Quando você fala sobre o trabalho de redes sociais, de produção de conteúdo, você fala do trabalho de marketing, né, e de comunicação como um todo, você está construindo reputação. E relacionamento. Né, assim, basicamente isso, reputação, relacionamento. E aí, se essa reputação vai ajudar você a conseguir gerar mais negócios, são os outros 500. A tua estratégia é essa reputação. Qual é a imagem que você quer construir? Qual é a reputação que você quer ter no mercado, né? Como é que você quer ser percebido pelo mercado? E aí você vai você vai conseguir estabelecer essa correlação de negócio. Vou fazer a pergunta bem prática agora, do micro do dia a dia, assim, mas que eu acho bastante interessante. Fernandão tem bastante experiência com a produção de conteúdo para grandes eventos, né, como Copa do Mundo, Olimpíada, onde vai ao ar aí um conteúdo a cada 3 minutos. Esse é um volume gigantesco de produção. E o timing é fundamental, é crucial. Como é que se mantém a agilidade na produção de conteúdo e aprovação para não perder o time, mantendo o guide da marca, mantendo as regras internas? Como é que equilibra isso e faz essa máquina acontecer? Que eu vejo que é um grande desafio das marcas, a questão do time. A gente, enquanto agência, né, às vezes tem um assunto quente rolando e até você dar ideia, brifar, aprovar, ter aprovação, passaram aí 2 semanas, já passou o assunto e cada vez está mais ágil isso. Então, esse é um tema que a gente vê no dia a dia e a gente quis trazer aí para ouvir dos nossos convidados. Sangue, suor e lágrimas. Isso, estou brincando. Não, eu acho o seguinte, e assim, tem gente que trabalha comigo aí, tá? Tem gente que trabalha diretamente comigo, me atura, assim, fala, caraca, ele vai estar mentindo pra caramba. Não chegou até a olhar para o André. Eu vou falar a verdade com vocês no que eu acredito, tá? E a dificuldade sobre isso. Eu acredito que a gente precisa criar condições para as pessoas que trabalham com você não dependerem de você para conseguir executar o que elas precisam executar. Eu realmente acredito nisso. Só que isso é chato e dá trabalho de fazer. Mas conseguiu fazer nas Olimpíadas, por exemplo.
Eu acho isso, assim, você precisa estar com um material humano muito qualificado, um material humano muito capaz, que tem muita clareza sobre o que tem que ser feito, mas, para além disso, eu acho que a gente precisa construir um planejamento, e assim, planejamento de verdade, de o que a gente vai executar, por que a gente vai executar, quais são, o que vai orientar o processo de produção, o que a gente está querendo fazer. E essas pessoas com quem você está trabalhando, caso não seja você que vai operar ali, terem muita clarificação ali, entenderem muito de verdade aqui qual é a visão de processual que você tem para botar de pé. Entenderem, eu quero fazer isso por conta disso e daquilo, e a minha missão aqui hoje é entregar isso, eu me organizei para isso. Não tem muito mistério, vai sair com o teu tom, com a tua linguagem, passa muito por essa autonomia, e assim, tem muito blá, blá, blá sobre métodos ágeis, e eu estudo bastante isso há um tempo já, mas os métodos ágeis preconizam isso, né? Você ter equipes trabalhando com autonomia para poderem decidir o que vão fazer. Porque se tiver que ter uma camada, se todo mundo que trabalha, se tem uma equipe com 10 pessoas e tem um líder, uma pessoa, tiver que passar pelo funil dessa uma pessoa, você vai ter um funil, vai chegar num cara, você vai ter que... Vai gargalar em algum momento. Vai gargalar ali. E quando a gente fala de evento, notícia, a gente está falando de um volume de acontecimentos muito grande. Cara, Jogos Olímpicos, 10 mil atletas, 42 eventos. 9 mil posts em 17 dias. 9 mil posts em 17 dias. Eu não estou exagerando, não. É real. O número é esse mesmo. É basicamente isso. Já pensou se eu fosse ver os 9 mil posts? Que minha chefe não escute isso aqui. Mas eu não. É óbvio que eu não vi os 9 mil posts, mas nem de longe, não tem como. É humanamente impossível. Essa é um negócio que leva um pouco tempo também, né? Sim. Para ser construído, em relação a entender os meandros, os detalhes disso. Por mais que você treine equipe, e a gente faz com muita frequência isso, na Skidoo, por exemplo, mas leva tempo para você atingir essa maturidade para ter essa autonomia. E aceitar o erro, né? Aceitar Exatamente. O erro como parte do processo, né? Ok, erramos, se tiver que pedir desculpa à comunidade, alô, comunidade, a gente errou aqui, mas aceitar que nem todo material vai sair 100% da forma como deveria sair. A gente trabalha para que saia, a gente tem um crivo, um sarrafo que a gente busca, é óbvio, né? Mas que, eventualmente, um erro, um problema vai acontecer, que às vezes não é nem nosso, sabe? Sim. Às vezes está na matéria-prima ali mesmo, vai acontecer e, ok, vamos lá, vamos continuar, aprendemos aqui, não erramos mais. Eu vejo muito diferente disso, não. Se conecta um pouco com o que você falou, né, Fernanda, sobre a disponibilidade das empresas tradicionais de aceitarem esse erro, de experimentarem, de tolerarem, errar. Exatamente. Tem um determinado ponto que, quando a gente erra, a gente tem que ter uma mentalidade de na próxima vai ser melhor. E especialmente na internet, que não dá para você ficar refazendo tudo e também não dá para tudo ser tão padronizado, porque, no final das contas, parte do que conecta as pessoas é o que é possível, é o que é autêntico, né? Então, se também tudo for muito feito numa forma muito certinha, você também perde um pouco do espírito, né? E, assim... depois as minhas colegas da SPM vão confirmar, mas a minha impressão é que o consumidor não espera que as empresas sejam perfeitas. Elas esperam que as empresas estejam dispostas a corrigir. E muitas vezes isso, assim, a gente passa por essa experiência. Se você comprou uma roupa numa loja, se você foi num restaurante, não foi 10 sobre 10, mas, o pessoal do atendimento foi gentil com você, corrigiu o negócio, então não sei o quê. Aquilo, às vezes, te ganha mais do que se tivesse sido sem erro, né? Então, às vezes, tem uma graça e tem uma conexão que acontece também nessa parte humana. Tem uma coisa nisso que acho que é importante trazer, assim, luz, que é o seguinte, não é que vamos botar numa escala de 0 a 10. Entregamos 5, tal, bom, não. O espírito da equipe tem que ser entregar 10. Mas vai acontecer de entregar 8, de entregar 7, de entregar 5. Mas o espírito da equipe tem que estar lá buscando excelência o tempo todo. Porque quando você busca excelência, a chance de você errar é menor, porque você está a todo momento buscando excelência. Eu falo muito com a galera que trabalha com a gente. A galera sabe que eu curto um negócio de premiação, de festival de criatividade. Eu entrei nessa vibe, eu curto essa parada, eu corro atrás disso pra caramba. Mas eu entendi que isso, para mim, era uma ferramenta para eu estar o tempo inteiro cativando as pessoas com que eu trabalho a buscarem alguma coisa que está no critério de qualidade de uma indústria inteira
acima do esperado, porque o que é premiado está acima do esperado. E no final do dia, tudo bem se a gente não ganhar o raio do prêmio. Mas a gente buscou isso. A gente está buscando o tempo todo isso. Uma hora a gente vai ganhar. Cara, tem tanta gente talentosa aí que é correndo atrás de prêmio, tanta gente que vai conseguir ganhar o prêmio, mas se eu estou mirando o prêmio toda hora, eu estou puxando o critério da minha galera, o sarrafo, para essa preocupação de buscar excelência, de querer fazer um trabalho criativo melhor, uma entrega mais adequada. Acho que o espírito é esse, assim, você tolera o erro, mas você não tolera o comportamento equivocado para a operação. Tem um cliente nosso que ele diz, né, que eu aceito o erro, eu aceito errar. Eu só não aceito errar o mesmo erro. Então, uma vez que a gente errou, que a gente aprenda com aquilo e aquilo sirva de exemplo para não errar o mesmo exemplo. E tem uma coisa que o digital trouxe, né, para o bem e para o mal, é que as coisas são muito fugazes, né? Acaba muito rápido, tanto para o bem quanto para o mal, como eu falei. Então, hoje você tem um erro que você é execrado na rede social, daqui a 2 dias ninguém lembra mais. Você faz uma campanha genial hoje, daqui a 2 dias ninguém lembra mais também. Então, esse também é um lado da gente considerar aí do digital. Andrezão, tem 3 perguntas que chegaram aqui, não sei se a Ju te mandou aí. Tu tem mais alguma para fazer? Não, pode puxar daí. Acho que a gente já está se encaminhando para o final, né? Do painel. Sim. Né? Então, de repente, usar esse finalzinho para a gente fazer essas 3 perguntas que o nosso público, nossa audiência mandou, e são perguntas bem boas. Vamos lá. Do Rafael Carvalho. Marcas tradicionais precisam focar mais na forma do que no conteúdo? Visto que as marcas nativas digitais são as criadoras de determinados formatos? Isso é para alguém específico aí? Não, eu joguei no ar. Para a gente responder. Quer que eu repita para refletir melhor? Não precisa. Não, acho que foi. Então tá. Os criadores digitais, eles às vezes se consagram por determinados formatos ou por experimentar determinada coisa. É aquela história da manobra de moto ou manobra de navio, né? O navio começa a fazer a curva, ele vai levar muito mais tempo. Mas se você está numa moto sozinho, você faz a curva ali rapidinho. Então, os criadores digitais, para começar, são muitos. Existe uma inteligência coletiva, existe uma agilidade daquela operação que é espontânea da pessoa que está fazendo sozinha, né? A marca, por outro lado, tem uma operação para viabilizar, tem equipe, tem aprovação, tem não sei o quê. Às vezes é mais difícil que determinadas inovações surjam a partir daí, a menos que sejam inovações que exijam muito investimento. Então, por exemplo, o anúncio da Coca-Cola usando inteligência artificial, né, aquele das obras de arte e tal, que ele foi um grande buzz e tal, não sei o quê, porque foi realmente uma inovação aí usando tecnologia e tudo mais. Mas eu acho que, em todo caso, o que a gente mais está vendo atualmente é que o conteúdo pesa muito. O formato pesa no sentido de contribuir para a distribuição. E claro que o formato também tem uma relação direta com o próprio conteúdo, né? A forma como você conta também é parte Sim. da mensagem. Mas o conteúdo, no final das contas, precisa ser muito consistente e precisa ter uma mensagem que tenha ressonância com a comunidade. E aí os formatos, eles vão, tanto que você pode pegar um mesmo conteúdo central e adaptar ele para trocentas mídias e formatos. Desculpa, te cortei. Conclui? O que a gente faz, às vezes, é que o formato ele passa a ser, às vezes, o primeiro passo da criação. Então, você tem, por exemplo, pilares de editoria para falar, assuntos para falar, e aí você tem um formato que está ajudando na distribuição, para não dizer que está trendando, viralizando, e a gente usa ele para comunicar algo que a gente já comunicaria, entendeu? Exato, mas essa é que é a questão. Você tem que ter uma mensagem-chave muito consistente. Não queria usar uma palavra tão desgastada, mas a narrativa tem que estar tão clara para todo mundo da equipe que qualquer que seja a peça vai manifestar uma parte daquela história. E vai fazer isso de um jeito consistente e cativante. E aí os formatos vêm e vão, né? Seja da nova rede social que está em alta, seja da nova trend. Dentro de um guarda-chuva de Exatamente. algo maior, de conceito maior. Exatamente. Perfeito. Pergunta aqui do Felipe. Fernanda, não tem muito a atualizar, não, assim, de tudo que vocês estão falando. Eu só acho que a coisa do formato que vocês estão passando é super importante, que cara, eles vão sendo reciclados e você vai descobrindo novas formas de
trabalhar o conteúdo, mas essencialmente você tem um conteúdo. A necessidade tinha de produzir um conteúdo na era do Orkut é a mesma da necessidade de produzir agora. E talvez seja o conteúdo a essência da coisa. Mas eu acho que, e eu tenho passado muito sobre isso no trabalho, também de reflexão com o time, que é a gente se preocupar um pouco mais com qual é o sentimento que a gente espera ter de resposta do consumidor que está consumindo aquele conteúdo, tá? Porque é isso. Quando você pensa em termos de informação, a informação, esse copo está em cima da mesa, é isso aqui. Mas qual é a sensação, qual é a percepção que a gente quer passar com isso? É isso que tem que estar um pouco mais drivado na cabeça na hora de decidir entre um formato e outro, entre uma forma de executar uma coisa ou outra. Você pode pegar a mesma informação e trabalhar ela com uma intenção de estabelecer uma sensação de tristeza, de diversão, de nostalgia. Acho que o pensamento criativo deveria, antes de tudo, começar pela percepção. Acho que isso que é o mais interessante no trabalho da gente que está produzindo, criando conteúdo, principalmente para o ambiente digital. Não sei se... Não, faz todo sentido. É um pilar bem importante do que você quer provocar, né? Exatamente. Sentimento e até de reação a partir daquele sentimento. Entender o objetivo de cada canal, de cada formato. Tem uma pergunta do Felipe aqui para o Fernando. Né? Qual que é o desafio de se conectar com um público tão apaixonado, né, como o esportivo aí? Você tem casos de... Você faz um post de bom dia, mas o time do cara perdeu no dia anterior. O cara bom dia para quem? Tá xingando o teu bom dia lá. E o torcedor do Penharol, por exemplo, hoje, bom dia não ia funcionar bem. É desafiador pra caramba, né? Porque, na verdade, é literalmente isso. Não sei quantos de vocês já trabalharam com esporte, mas esporte, assim, eu amo, odeio real, assim. Real. E aí, eu não sei se tem alguém que trabalha com time de futebol aqui, por exemplo. Alguém trabalha com time de futebol aqui? Alguém trabalha? Do Flamengo? Então, vou falar para vocês assim, o que acontece. Ó, Vasco jogou ontem e perdeu. Eu quero fazer uma collab com... Por que tu botou o Vasco perdendo, Fernando? Eu quero fazer... Flamengo jogou ontem e perdeu. Flamengo jogou ontem e perdeu. Eu quero fazer uma collab com o Flamengo nesse final de semana. O marketing do Flamengo nem me atende. Não me atende. É nesse nível a coisa. Precisamos trazer um jogador de futebol aqui para fazer... Pô, aqui eu nem não estava aqui. Uma vez eu fui fazer uma captação com Cano, aqui no Fluminense, o CT do Fluminense aqui do lado. Eu fui 4 vezes no raio do centro de treinamento com uma câmera e microfone para gravar com o cara, e o cara parou, me olhou, virou as costas e foi embora. E o cara é o cara maneiro do Fluminense, tá? Imagina se fosse Marcelo. Entendeu? Porque tem isso, assim, é paixão do início ao fim do negócio, sabe? E aí, assim, acho que isso é o desafio de trabalhar com esporte, principalmente futebol no Brasil. Os outros esportes é um pouco diferente, assim. Cara, você tem uma audiência ali que uma hora te ama, fogão, porra, ganhamos ontem bonito pra caramba. Então, assim, hoje tá mil maravilhas, mas se tivesse tido um resultado desfavorável, que não vai acontecer com o Botafogo nunca mais, isso é uma coisa de um passado, entendeu? Cara, isso é desafiador pra caramba, assim, pra caramba. É desafiador demais você trabalhar com a perspectiva do cara que... E assim, tudo é motivo para o cara reclamar. Não sei se alguém aqui estava acompanhando, eu gosto muito de falar desse exemplo, de uma coisa que não tem muito nada a ver ali com a gente nas redes sociais, mas acaba desembocando nas redes sociais. A Globo resolveu botar uma timeline na tela, que eu não sei se vocês se lembram disso, que foi um fio, assim, passando para contar o tempo do jogo. Cara, a minha vida virou um inferno aquele dia. Sabe que é inferno? O que a gente vai responder? Eu não sei nem o que responder para o cara. Alguém teve uma ideia maneira de fazer uma mudança na transmissão, tacar um negócio ali. Cara, a comunidade odiou aquele negócio. Odiou. Mas foi um inferno. Acho que foi a maior crise que eu tinha passado. Maior crise que essa foi uma vez que a gente fez uma ação com o Palmeiras, no estádio do Palmeiras, que foi lance de 5 milhões de pessoas no Twitter. 5 milhões de pessoas xingando a gente. Isso foi maior, é que eu não tenho os dados, isso foi maior. E é isso, cara, o desafio é você conseguir lidar com esse mundo de coisas, né? Mas você sabe o que é legal? As pessoas não estão indiferentes. O terrível, exatamente. As pessoas, é pior do que odiar. As pessoas estão atentas, estão pedindo uma melhora durante a transmissão, entendeu? Estão engajadas, se importam com a forma como foi feita a cobertura, né?
O problema é se for absolutamente indiferente se você trocou o troço na tela ou não. Quer dizer, cliente que reclama na loja não é o pior. O pior é que nem fala nada. Exatamente. Que vai comprar em outro Vai lugar. embora e não volta Exatamente. mais. Vai embora e não volta mais. Exatamente. Perfeito. Tem uma última aí, eu acho, né? Pode puxar essa e depois que fazer para a Fernanda. Faça, então. Posso? Fernanda, a gente bateu um papo aquele dia lá e você trouxe um exemplo muito legal sobre a parte de produção de conteúdo também, Porta dos Fundos. Você trabalhou, passou por lá, então é um conteúdo muito produzido, com toda a parte de roteiro, de produção bem complexa. E como é que você faz para equilibrar, né, a superprodução e você ter o timing de entrar numa conversa de um assunto que está quente naquele momento? O Porta, um dos grandes diferenciais desde o início, desde que surgiu mais de 10 anos atrás, era justamente ter uma produção de cinema para o YouTube, né? Então, tinha uma direção de cena muito boa, um elenco muito bom, tudo era muito alto nível. Naquela época que nem as câmeras digitais eram lá essas coisas. Então, tem uma produção muito legal e continua sendo assim, sendo que o elenco cresceu. E imagina, às vezes você conseguir a agenda do Porchat ou do Rafael Portugal, não é qualquer coisa, né? Então, você tem que ter uma aprovação desse roteiro com antecedência, a data da gravação, o estúdio, não sei o quê. Então, a diária de gravação não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, mas, às vezes, tem acontecimentos do cotidiano, assuntos que estão em alta na internet, que o Porta precisa responder. E, inclusive, falando aí de métricas que a gente usava e tal, um dos nossos indicadores informais era: se eu estou num grupo de WhatsApp que as pessoas não sabem que eu trabalho no Porta e chegou uma figurinha, ou chegou... Exatamente, está ótimo. É um bom KPI. Exatamente. Porque... Uma figurinha encaminhada, sem as pessoas saberem... Sem saber, exatamente. Uma Isso para mim é sinalização de crise. Chega tudo pelo WhatsApp. Então, tinha muito essa coisa de participar do dia a dia das pessoas, né? E aí tinha algumas formas que a gente fazia para lidar com essa produção mais ágil. Primeiro, um uso de acervo muito grande, porque o Porta dos Fundos são os Simpsons brasileiros, né? Tudo quanto é situação, o Porta já previu, já fez uma piada, já não sei o quê, nananã. Então, até quando passou a ser estação de metrô, Botafogo, Coca-Cola, tinha um vídeo do Porta sobre ter naming rights de todas as coisas. Né? Então, a gente consegue navegar muito pelo acervo e usar com recorte, usar remix, usar compilações, N coisas, né? Aquelas... Como se fosse assim, só a cena com a legenda, tipo um filme me disse, essas coisas. Então, dá para usar muito material de acervo remixado. E, segundo, também, a gente começou a explorar outros assets da marca. Então, no caso do Porta, é muito conhecida a vinheta, tananana, tananana, com o bonequinho descendo, né? A gente começou a fazer brincadeiras com o bonequinho. Então, saía um novo filme de super-herói, a gente botava o bonequinho voando. Era muito mais fácil de... Exatamente. Quando Paulo Gustavo faleceu, foi assim, um luto enorme no Brasil todo e no Porta dos Fundos muito, né? O início da carreira dele estava ali muito junto de vários participantes do Porta. E eles eram realmente amigos, assim, então... Era fundamental que a gente fizesse uma homenagem. E não é tema de esquete. E, ainda que fosse, não ia ter como ser produzido nessa agilidade. Então, a gente botou o bonequinho abraçando a Dona Hermínia, né? E a comunidade reagiu super bem e foi entendido realmente como um tributo realmente muito singelo, mas muito fofo. Então, a gente ia pensando justamente em como a gente pode usar os diferentes assets e os diferentes formatos de conteúdo para nem sempre ter o mesmo tipo de investimento e conseguir equilibrar os custos de produção com a agilidade que precisa. Não, e está aí o desafio, né? Os cortes cada vez mais aí sendo utilizados, o desafio de você documentar, catalogar e ter aquele acervo bem organizado, né? Porque, às vezes, tem uma ideia, um insight... Acha na pasta aí, se você não acha, ninguém sabe onde está, então ter isso tudo organizado é bem importante
para não estar centralizado na cabeça de ninguém, e sim documentada para conseguir ter... Tinha muito essa questão de ter um arquivo emotivo e de memória da própria equipe. Os fãs ajudavam a gente a lembrar. Acontecia alguma coisa, já começava a pipocar no Twitter. Do tipo, olha, parece aquele sketch do Porta Assim Assado. Então, também tinha muita essa troca com a própria comunidade. Esse é um outro indicador bom também, né? Se as pessoas começam a pedir muito vídeo de fotos de fundo. O fã do Porta colabora muito, assim. E chegava a ser difícil gerenciar isso, porque tinha gente que queria propor o roteiro inteiro, assim. E é complicado, porque você começa a entrar num limite ali de direitos autorais, de várias coisas. Porque você tem que manejar tudo isso, né? Mas a comunidade era realmente muito importante e o Porta leva isso com muito carinho. Bom, cara, infelizmente a gente está encerrando o painel já, tá muito final rápido. já. Que fique de aprendizado para os próximos, né? Os painéis serem mais longos, para a gente ter mais tempo para ficar falando, que a gente ficaria horas aqui falando. Mas queria agradecer aí ao Fernando e a Fernanda. E espero poder em breve. Obrigado pela disponibilidade, pela aula, os 45 minutos que a gente teve aqui. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal.